Bom, meus queridos, nesse momento dos estudos da criminologia, temos um visível giro sociológico com as teorias de conflito. A primeira teoria a mais conhecida delas, é a teoria do Labeling Approach, ou rotulação social, etiquetamento, teoria interacionista, reação social. Então, é a partir desse momento na criminologia que temos, segundo dizem as melhores doutrinas, o abandono do paradigma etiológico. Então, nós vimos anteriormente, no início dos estudos, que a criminologia clássica, ela bem se preocupava na explicação das causas da criminalidade. Então, o que era o delito, o que era o delinquente, qual era a necessidade e a utilidade da pena, etc. E aí, nós acabamos também vendo algumas das teorias de consenso, e essa tese ainda persiste. Crimes ocorrem por conta do ambiente, da sociedade e etc. Todavia, porém, contudo, entretanto, com as teorias de conflitos, temos uma mudança de eixo na criminologia e ela vai acabar dando seu enfoque, sobretudo, nos dois últimos objetos de estudo da criminologia: a vítima e o controle social, principalmente as agências de controle formal. Diante disso, muita atenção, porque a teoria do Labeling Approach vai dar um grande enfoque à vítima e ao controle social, fazendo muitas e severas críticas sobre as agências de controle. Então, visando estudar com uma maior responsabilidade esse tema, é necessário antes a gente fixar alguns conceitos pertinentes e importantes. O primeiro deles, desviação primária. É a primeira vez, o primeiro momento em que alguém comete um crime. Desviação secundária é a famosa reincidência. A teoria do Labeling Approach, como teoria do conflito, acredita que a sociedade é criada pela imposição de determinados membros sobre outros, e não por um consenso entre eles, Com isso, então, o foco da teoria vem no sentido de explicar essa reação social, dando enfoque aos processos de criminalização e a reação social dada especialmente pelas agências de controle social do Estado, como a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Isso ocorre dentro da desviação primária, ou seja, no momento em que o indivíduo comete pela primeira vez o delito. A teoria, ela analisa, então, de que forma o Estado classifica e trata as pessoas que ele considera como sendo criminosas. O ponto de debate do Labeling Approach não gira em torno dos motivos que levaram a determinada pessoa a cometer um crime, mas sim, prestem bem atenção, quais pessoas são rotuladas e etiquetadas como autores desses crimes. Por que determinadas pessoas são consideradas como criminosas? Qual é a legitimidade dessa rotulação, desse etiquetamento? Logo, vou lhe citar um exemplo, Imaginemos aqui que uma pessoa, um usuário de drogas, está na boca de fumo, aguardando a sua vez para que possa adquirir a droga. Gente, o local tá cheio de gente, cheio de pessoas e, de repente, todos que estão ali são surpreendidos por uma abordagem policial, como a Polícia Civil, no referido ponto. É evidente, é lógico, que diante da abordagem, a movimentação ela passa a ser muito intensa e muitas pessoas acabam por fugir do local. E aí, em meio a toda essa confusão, o traficante que ali estava, ao perceber a presença da polícia, foge, evade-se do local, deixando uma mochila para trás, contendo vários papelotes de drogas que seriam vendidos, balança de precisão, radiocomunicador, entre outros objetos que dão a entender que são objetos de um traficante e não de um mero usuário.
Após o término da abordagem, a polícia apreende essa mochila que encontrou e conduz uma pessoa que estava próxima a essa mochila para a delegacia de polícia. Presta atenção. A pessoa conduzida, no exemplo que eu estou dando, é o nosso usuário de drogas, que mencionei no início do exemplo, que estava ali somente para comprar substância de consumo pessoal. Veja aqui comigo que, embora o usuário não seja o dono dos objetos apreendidos e embora os policiais não tenham, no momento da abordagem, constatado visualmente que foi aquele indivíduo de fato, o conduzido, que abandonou a mochila, o mesmo foi abordado em local tido como de comercialização de drogas e a referida mochila foi encontrada, então, próxima a ele. Bom, chegando então na delegacia, o delegado de polícia lavra o auto de prisão em flagrante, o APF do conduzido, por tráfico de drogas. Chegando ao final da investigação, é feito um levantamento da vida pregressa dessa pessoa. O delegado de polícia, então, indicia o preso. O membro do Ministério Público, o promotor de justiça, oferece denúncia. O juiz recebe denúncia, processa e ao final condena. O preso era traficante de drogas? Não. Essa situação ocorre muito na prática? Pode-se dizer que sim. Nesse momento em que o indivíduo entra no sistema penitenciário para a teoria do Labeling Approach, o Estado e a sociedade dão um rótulo para essa pessoa de você é um criminoso. E aí, em consequência de uma série de atos conhecidos como cerimônias degradantes, o que o Estado faz com aquele indivíduo? Aquilo que a gente chama de prisionalização, tá? Cortar o cabelo, tirar a barba, colocar uniforme, querer chamar por um número e não por um nome. E aqui eu já deixo até uma curiosidade, né? Alguns estudos da psiquiatria forense apontam que em certo momento esse indivíduo que foi preso por engano acaba realmente acreditando que ele é um criminoso, gerando então aí uma confusão mental no próprio indivíduo. Mas tá, saindo dessa curiosidade, voltando ao exemplo, vamos imaginar agora que por algum motivo um indivíduo preso como traficante é colocado em liberdade e 5 meses depois volta ao mesmo local no qual foi abordado para comprar 5 pedras de crack para o seu consumo pessoal. Após a compra, coloca a droga adquirida no bolso, juntamente com a nota de R$100 que já estava lá, e vai embora para sua casa. No caminho de casa, adivinha o que acontece? É abordado por policiais. Essas 5 pedras de crack ou 5 buchas de maconha são por si só suficientes para determinar que o caso se trata de tráfico de drogas? Em situações normais, não. Precisaríamos aí de outros elementos, de outras evidências, indícios disso. Então, voltemos ao caso. O policial questiona se o indivíduo já foi preso. Ele responde que sim. E ainda explica que ficou preso por 1 ano e 5 meses por tráfico de drogas. Mas que, na verdade, ele era usuário e que foi condenado anteriormente por conta da existência de uma mochila que foi deixada do lado dele no momento daquela fatídica abordagem policial. Bom, nesse momento, o policial da abordagem vamos pensar aqui, vai acreditar que as drogas encontradas agora são destinadas ao comércio e não ao consumo? Dificilmente acreditará que serão para consumo. Esse indivíduo é mais uma vez conduzido à delegacia e submetido à apreciação do delegado de polícia, que não raras às vezes vai lavrar o auto de prisão em flagrante, que posteriormente vai para o Ministério Público e vai servir como base para ofertar a denúncia. Haverá processo e aí, eventualmente, uma possível condenação.
Vemos então nesse exemplo que essa reação dada pelos órgãos de controle serão significativas para que o indivíduo volte a passar pelo sistema penitenciário, seja por uma injustiça, como no caso que eu acabei de dar, no caso que eu acabei de inventar, seja por conta de uma reação social da prisionalização, refletindo como única opção que ele sobre ou escolha. Por isso que essa teoria é chamada de teoria do etiquetamento ou da rotulação social. O Estado, gente, ele coloca um carimbo no indivíduo e esse carimbo vai acompanhar ele pelo resto da vida. Ainda que não seja mais reincidente pelo transcurso do lapso temporal, poderá constar como maus antecedentes. Então, geralmente, a primeira coisa que os agentes policiais perguntam no momento da abordagem de pessoas que estão ali em atividades suspeitas é qual deles já possuem passagem pela polícia. E aí, nesse sentido, para essa teoria, não seria para todas as pessoas que o Estado dá essa rotulação, esse etiquetamento. Na verdade, o Estado escolhe quem é seu cliente e quem não é. E essa escolha pode se dar de duas formas, tá? Na chamada criminalização primária, Zaffaroni, Eugênio Zaffaroni, no momento da criação das normas penais abstratas, o legislador já estaria realizando uma seleção. Ou seja, quando o Poder Legislativo elege os bens jurídicos que serão punidos criminalmente, ele já realiza uma escolha, aquele legislador, uma seletividade. É o que Zaffaroni nos explica sobre essa criminalização primária. Ele também fala para nós da criminalização secundária, que nada mais é do que quem é que a polícia aborda na rua? A polícia aborda geralmente aqueles que estão bem vestidos? Acredito que não. Muitas vezes os abordados são aqueles que tendem a reproduzir aqueles dos 76% dos encarcerados. Para essa teoria, gente, do Labeling Approach, essa reação social é constitutiva da criminalidade. Controle social para essa teoria é constitutivo, é definitorial, porque são as agências de controle que escolhem quem vão criminalizar. Então, para a teoria, as medidas adotadas pelo controle social são desmedidas, são desproporcionais, são estigmatizantes e são impactantes no sentido de influenciar que esse indivíduo ele volte a delinquir. Lembrando, que essa reação também é da sociedade, porque indiretamente ela chancela a reação que é dada pelo Estado, porque a sociedade não vai conceder uma oportunidade ao regresso. A criminalização primária, quando o legislador escolhe, para essa teoria, deixa a vitimização primária, a rotulação, o etiquetamento, e essa rotulação e etiquetamento geram a criminalização secundária, a desviação secundária. Para essa teoria, muito longe de ser ressocializado para a vida livre, a prisão ela acaba socializando o indivíduo para que ele se acostume a ficar preso. Então, na verdade, o preso ele não é ressocializado para a vida em sociedade. É o contrário, ele é socializado ao cárcere. E essa reação social que é desmedida, porque ela gera uma grande marginalização, faz com que a aplicação da pena gere uma marginalização no aspecto escolar, no aspecto do mercado de trabalho. Então, essa teoria ela acaba por gerar alguns efeitos e algumas influências aqui no nosso país, no Brasil. Se o Labeling Approach vai criticar essa reação social, essa teoria vai defender, será que ela vai defender, a utilização máxima da pena privativa de liberdade? Não. Para essa teoria, será que a pena privativa de liberdade é algo bom? É algo positivo? Não. Então, nesse sentido, iremos adotar a pena privativa de liberdade para essa teoria como a última ratio, como o último instrumento processual a ser utilizado.
Se pudermos resolver o problema apresentado com outros ramos do direito, e ainda que seja com o direito penal, a pena de prisão, ela sempre deve ser a última opção a ser usada. Ou seja, ela deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, medidas despenalizadoras. Então, sendo assim, né, diante dessa reflexão, quando falamos na influência da teoria do etiquetamento no Brasil, a gente precisa lembrar das medidas que tendem a excepcionar a aplicação da pena privativa de liberdade. Então, como exemplos, né, nós temos, de acordo com o Código de Processo Penal Brasileiro e leis extravagantes, a progressão de regime, que seria uma simulação de retorno para a sociedade com alterações gradativas. Temos a adoção de penas alternativas à prisão. Temos vários dispositivos na LEP, né, na Lei de Execuções Penais. Por exemplo, o preso tem o direito de ser chamado pelo nome, de ter a sua integridade física preservada de forma a minimizar essa reação social. A própria Lei 9.099 de 95 traz benefícios despenalizadores. Então, se na análise da teoria nós aproximamos as condutas criminosas de uma reação social, né, ou seja, de uma atuação das agências de controle, quem na verdade nós estamos investigando aqui não são os criminosos, mas ao contrário. Nós estamos investigando aqui com essa teoria as agências, ou seja, o pensamento aqui seria o seguinte: de que forma age a polícia? O Ministério Público, o Poder Judiciário, os sistemas prisionais. Com isso, é bem verdade que o enfoque é dado ao processo de criminalização, porém, sobretudo, a atuação das agências de controle. É evidente que, como todas as outras teorias que nós vimos até agora, esta teoria também possui críticas. Por exemplo, a teoria ela não se preocupou em explicar causas primeiras ou primárias da criminalidade. A teoria ela não está preocupada nas razões que levaram o indivíduo a cometer o seu primeiro crime, por exemplo. Podemos perceber muito bem aqui a mudança de foco, né? E isso ocorre porque nós temos um abandono do chamado paradigma etiológico e há uma virada, uma mudança de eixo aí, né, na criminologia e nos aspectos de investigação. A preocupação, então, passa a ser na investigação da atuação das agências de controle social e em seu papel de reproduzir, seu papel, na realidade, de reprodução de poder, né? Finalizando, o foco, o objeto, a solução para essa teoria seria uma prudente e uma racional intervenção penal, ou seja, o direito penal mínimo, o direito penal de última ratio, o direito penal excepcional. A teoria do labeling approach, ela culpa a reação social. E aí a gente pode se fazer uma pergunta, né? Será que ela culpa a reação social ao modo de produção capitalista? Seria ela uma teoria com base marxista? Não, tá? Não confundam. A teoria do etiquetamento vai analisar de que forma essa reação é dada, mas ela não culpa o modo de produção capitalista, não. Não tem essa base marxista que nós iremos visualizar com mais clareza quando do estudo da criminologia crítica. Tá? Então, não confundam este cenário com a situação econômica em que aquele determinado local esteja passando. Se é por uma vertente maior do capitalismo ou se é por uma vertente maior ligada ao socialismo. Aqui não tem absolutamente nada a ver com a esfera econômica. Então, não é e não tem nenhuma base marxista, diferentemente da criminologia crítica, que também é uma teoria relacionada à teoria do conflito e que a gente vai ter a oportunidade de estar visualizando melhor no próximo bloco. Então, fechamos aqui o raciocínio sobre teoria do labeling approach, teoria do etiquetamento, teoria da rotulação, uma teoria muito importante, muito falada, principalmente nos dias de hoje. Então, vale a pena a gente deixar um bloco só para tratar sobre esse assunto. Então, no próximo bloco,
continuaremos falando aí sobre teorias do conflito. Até já!